A Vitória tá sem internet, Guilherme. Tá. Beleza, vou gravar, depois eu coloco lá. Depois quem tiver com problema na internet assiste depois. Então vamos lá, galera. Começando. A gente parou na página 188, tá? 4 exercícios rapidinho aí para a gente finalizar esse capítulo aí, número 7. Vamos lá. A qual perigo uma minhoca poderia estar exposta se vivesse acima do solo? Quem quer responder essa? Predadores, ação da própria natureza, como o sol, o vento e a chuva. Isso. Principalmente externas. Oi? Eu coloquei ações externas. As quais? Principalmente a exposição ao calor e ao sol. Por quê? Essa exposição do calor e do sol faz com que ela se desidrate. E ela desidratando, ela não consegue fazer corretamente a respiração cutânea, que é pela pele. Então, para que a minhoca faça essa respiração cutânea, a pele dela tem que estar muito úmida. Então, a exposição ao calor e ao sol atrapalharia a respiração dela, podendo chegar até a morte, tá? Então, vou colocar aqui, ó. A minhoca poderia ficar exposta ao sol e ao calor, o que desidrataria sua pele e prejudicaria a respiração. Então é isso, ó, que eu falei para vocês. Ó, a minhoca poderia ficar exposta ao sol e ao calor, o que desidrataria sua pele e prejudicaria a respiração, que é cutânea e necessita da umidade na superfície da pele para que ocorra normalmente, ok? 8. A ausência do clitelo nos poliquetas prejudica a reprodução desses animais? Justifique sua resposta. Quem quer falar essa? Não, pois elas não são hermafroditas e possuem indivíduos do sexo masculino e feminino. Isso mesmo. Luísa falou? Maria Oliveira, né? Isso, certinho. Guilherme, eu pus diferente. Você colocou? Não ficam expostos à luz solar devido à pele fina para não se desidratarem, pois, se isso acontecesse, a respiração cutânea seria prejudicada. Você está falando da número 7, né, Pedro? É. Isso, é isso mesmo. Está correto a sua. Certinho. Tá. Agora, a número 8 está falando da ausência do clitelo nos poliquetos. O que é poliqueto, gente? Quem são os poliquetos? São aqueles animais que não possuem clitelo, que é os... Guilherme. Oi? Você falou assim que a 7 que eu falei estava certa, não precisa completar nada não, né? Não, tá correto, tá? Ah, tá.
O número 8, gente, ela está falando da ausência do clitelo. O clitelo, ele só está presente nos irudíneos e nas oligoquetas. Os poliquetos, isso não vai interferir, tá? A presença do clitelo nesses seres vivos, porque eles não são hermafroditas, né? Então, não tem a necessidade da presença dessa estrutura. Já é diferente nos outros dois, que são as oligoquetas e os irudíneos. Eles são animais que possuem clitelo. Então, o clitelo ajuda na reprodução. Então, nesses que possuem clitelo, a ausência dele atrapalharia. Agora, como as poliquetas não têm clitelo, a ausência não vai fazer diferença nenhuma, né? Não, porque eles não são hermafroditas. É o que a Maria falou, ó. Então, a ausência do clitelo, aí nesse caso dos poliquetos, não interfere na reprodução dos poliquetos, pois, diferentemente dos clitelados, que são os que possuem clitelos, que são os oligoquetos e os irudíneos, tá? Esses animais não são hermafroditas. Não são hermafroditas e não necessita. Não é necessário, né? Não necessita. Não necessita da produção de um casulo. Ok? Então, aí, gente, no caso das poliquetas, eles são hermafroditas. Aliás, não são hermafroditas, tem o macho e a fêmea. São sexos separados e indivíduos separados. Então, não precisa desse clitelo, né? O clitelo geralmente vai ser para seres vivos que são hermafroditas. Que necessita da formação de um casulo. Oi? Pode tirar print e mandar no grupo para tentar sem internet? Pode. Então, vamos lá, galera. Outra coisa importante. Não precisa do clitelo. Mas, então, como que eles se reproduzem? Principalmente através da liberação de gametas na água, tá? E a gente viu que esses poliquetas, eles são aquáticos. Então, eles liberam os gametas na água e ali na água ocorre a fecundação e a formação, aí no caso da reprodução, tá? 9. Quais são as principais funções das ventosas nas sanguessugas? Você colocou, Pedro? Pedro Couto, o que você colocou na 9? Oi, tá, peraí. Eu tava achando que você tá falando com outro Pedro. Na 9, locomoção e grudar no hospedeiro. Isso, ajuda tanto na locomoção, né? Como a fixação no hospedeiro, que vai servir para alimentação, né? Então, Guilherme colocou ajudar na locomoção só. E alimentação. Não esqueçam disso, tá? Vou colocar aqui, ó. Ajudar na locomoção e alimentação? Isso. Então, número 9. As ventosas nas duas extremidades das sanguessugas ajudam na locomoção e a
ventosa em torno da boca é fundamental para a alimentação. Ok? E por último, questão 10, que está falando de um verdadeiro ou falso aí, sobre esses seres vivos, né? E no caso, está chamando as minhocas, né? Guilherme, Oi? agora eu tava falando pra você, eu pus ajudar na locomoção e alimentação. Aí eu preciso completar ou tá certo? Não, tá certo. Pode pôr só alimentação e locomoção, tá? Tá. Então vamos lá. Primeira questão aí. A metameria, isto é, a divisão do corpo em metâmeros, foi um importante avanço evolutivo que permitiu o movimento de escavação. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. A minhoca, ela tem aquelas metamerias, que são aquelas divisões do corpo, e aquilo ali, através dos movimentos que ela faz muscular, ajuda na escavação. Então, isso é verdadeiro, tá? A minhoca possui sistema circulatório aberto, com pigmento respiratório, como a hemoglobina e a hemocianina. Verdadeiro ou falso? Acho que tá errado. Falso. O sistema circulatório da minhoca é fechado. E a minhoca só possui hemoglobina. Ela não tem essa hemocianina, tá? Só hemoglobina. E a circulação é fechada. 4. Na reprodução das minhocas, o clitelo das fêmeas secreta um casulo dentro do qual eliminam os óvulos maduros. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Todo mundo acha que é verdadeiro? É falso. Por que que é falso? Não existe minhoca macho e fêmea. Elas são hermafroditas. Então, aí na questão fala, na reprodução das minhocas, o clitelo das fêmeas. Não, tá errado. Não existe fêmea. Elas são hermafroditas, então é falso. 8. O tubo digestório da minhoca é constituído de boca, faringe, esôfago, papo, moela, intestino e ânus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Isso. E por último, dentre os resíduos que a minhoca produz, destacam-se os carbonatos, que deixam o solo mais ácido, favorecendo a penetração da água. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. A minhoca não produz carbonato. Ela produz humus, que ajuda na fertilização do solo. Então é falso. Somando as verdadeiras, somente a 1 e a 8. 9. 9. Alguma dúvida, gente, nesse capítulo? Não. Não. Todo mundo junto? Sim. Sim. Então, vamos lá. O resultado deu 9, né? Isso, 9. Ah, tá. Ô, Guilherme, Oi, o senhor já fez a chamada? quem tá falando?
O Paraíso. Já, Miguel. Miguel? Deixa eu colocar a presença para você aqui. Ah, eu Ô, também Miguel, cheguei, agora? Guilherme, tô atrasado. Tá Eu também bom. cheguei, Guilherme. Pedro. Mais quem? Bruno. Bruno Brito Bruno. e o Miguel. Tá. Beleza, então vamos lá, galera. Ó, finalizamos esse capítulo. O que a gente vai fazer agora? Antes da gente iniciar o próximo, que é sobre os artrópodes e os equinodermos, que é o último capítulo da apostila, eu vou lançar uma atividade para vocês, tá? Valer 2 pontos. E vocês vão me entregar até semana que vem. Vocês podem fazer essa atividade, até na segunda, tá? Nessa aula. O que vocês vão fazer? Vou mostrar para vocês. Vai usar o Padlet de novo. E vai fazer essa atividade aqui, ó. Depois eu vou mandar o link para vocês, ó. Todo mundo tá Vai vendo? fazer agora? Eu falei que até segunda, Bruno. Até segunda. Eu vou só falar a atividade que vocês vão fazer. Ô, Guilherme, Oi. o senhor vai mandar lá no Google Classroom, né, o link. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp e aqui, no chat. Uhum. Olha aí o que vocês vão fazer, pessoal. Ó. Aqui eu vou disponibilizar o link para vocês. Vocês vão entrar. Primeira coisa, eu já ensinei vocês a mexerem com isso aqui. Você vai clicar nesse maisinho, clicou, vai colocar o seu nome, ó, o seu nome, primeira coisa, o título. Embaixo, você vai fazer a atividade que eu te pedi. Então, olha lá o que eu estou pedindo. Pesquise uma espécie de um molusco e uma espécie de um anelídeo. Anexe a foto e coloque o nome de cada um deles. Ok? Então, você vai ter que fazer 2 postagens. Uma para a espécie do molusco e uma para a espécie de anelídeo. Igual esse exemplo que eu fiz aqui, ó. Mas os dois sem colocar nome? Tem, os dois. Ô, Guilherme. Coloca o seu nome e o nome da espécie. Oi? A gente vai começar na aula esse exercício? Não, Breno, isso aí vocês vão fazer em casa até segunda-feira. Guilherme, Oi? você pode mandar no Classroom, por causa que só assim vai ter como eu fazer Ó. pelo grupo e pelo chat, não vai dar. Posso também mandar, tá? É, Oi? então, nos dois, tipo assim, aí eu coloco o anelídeo. Aí eu coloquei meu nome e coloquei o nome da espécie. Aí depois, quando eu for colocar o outro, eu coloco meu nome de novo e o nome da espécie? Sim, tem que ter nos dois. Ah, tá. Eu não consigo ver quem que fez, tá? Cada quadrinho que você faz, você tem que pôr um nome. Aí, Tá. pessoal, como que vocês vão anexar a imagem? Primeira coisa, olha lá, aqui está o quadrinho. Você colocou o seu nome aqui. Eu coloquei lá, ó, Guilherme, de novo. Vou pesquisar uma imagem. Aí você pode clicar aqui, ó, Google. Clicou aqui. Aí você vai colocar aqui o nome de que você quer, ó. Vamos lá, ó, vou colocar aqui um molusco. Aí você vai pesquisar uma espécie, tá, gente? Ó, espécies de moluscos. Beleza. Apareceu um aqui. Aí você vai pesquisar o nome dele. Eu não quero, isso aqui é um molusco. Não, eu quero saber o nome daquela espécie. Você clica aqui, a imagem já aparece ali, ó. Olha ela aqui, ó. Aí Ô, você vai... Guilherme. Oi. Então é só para
pegar a foto e falar o nome da espécie? Isso, de um molusco e de um anelídeo. Onde que eu vou colocar o nome da espécie, Guilherme? Mostra aí. Aqui, ó. Aí você escreve o nome dela aqui, ó. Ah, tá. Pronto. Clicou do lado de fora, já aparece aqui para mim. Só que tem outra maneira de você anexar a foto, tá? Vou explicar também, ó. O que você pode fazer? Você vai lá no Google primeiro. Eu prefiro dessa maneira, tá? Você vai pesquisar uma espécie qualquer, ó, espécie de um anelídeo. Aí você vai fazer uma pesquisa, você vai ver quais tem o nome de cada um, pesquisou. Vamos imaginar que você, ó, você gostou desse aqui, que é a sanguessuga. Você vai, clica na imagem, salva como, coloca o nome da imagem, salva em qualquer lugar que você quiser no seu computador. Geralmente eu salvo na minha área de trabalho. Tá salvo ali. Agora você tem que saber como que é o nome dessa espécie para depois você jogar lá. Aí você vem aqui, clica no maisinho, vem aqui, ó, nessa setinha, upload, clica, escolhe o arquivo dentro do seu computador, clica no arquivo, a imagem já vai para lá. Aqui, ó, a imagem carregando, ó, a imagem está aqui. Aí você vem, põe o seu nome, pesquisa aqui o nome dessa espécie e coloca aqui. Ok? Coloca, clicou, pronto, trabalho. Vai fazer isso 2 vezes, para um anelídeo e para um molusco. Não esqueça, galera, você tem que colocar um nome científico da espécie. Olha lá. Isso aqui Mas é é um só o nome nereis. científico? É só o nome científico ou tem que colocar o nome que o povo chama e o nome científico? Você que sabe, mas tem que ter um nome científico. Se você quiser colocar um nome popular, também pode. Olha No lugar esse, do por científico? exemplo, ó. Ô, Guilherme, a Colocar o Luísa nome. falou assim que não entendeu. Então, vou Para você explicar de explicar o novo. trabalho de novo. Tá, vou explicar. Ó, então vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, eu vou explicar, tá? Ó, então vamos lá. Tô aqui, vou mandar o link para vocês. Deixa eu já mandar o link. E vocês já vão olhando aí como que é que funciona, ó. Copiar link. Vou mandar aqui no chat, depois eu vou mandar lá no Classroom e vou mandar no WhatsApp. Aí é só você clicar nesse link. Aí você, Luiz, aí você clica no maisinho aqui, que tá aqui embaixo, clicou, coloca o seu nome, olha lá, Luísa. Pronto. Vai pesquisar um animal, um molusco e um anelídeo, uma espécie de molusco e uma espécie de anelídeo. Aqui no caso, eu coloquei como exemplo, ó, o Philodouce rosea, que é o nerei. Isso aqui é um nerei. Isso aqui é uma poliqueta. Isso aqui é uma poliqueta. É um anelídeo. O nome científico dele é Philodouce rosea. Colocou aqui, clica nessa setinha, se sua imagem tiver dentro do computador. Você clica e escolhe o arquivo dentro do seu computador, onde que você quiser ter colocado a imagem. Ou você pode pesquisar direto no Google, que é esse aqui, ó. Você achando a imagem que você quer e sabendo, aqui, ó, já estava Luísa, o tanto de Luísa que apareceu, ó. Aí você coloca aqui o que você quer. Por exemplo, molusco. Aí vai aparecer um tanto de molusco, ó. Aí você escolhe uma espécie de seu interesse, coloca o nome científico dele aqui e a imagem vai aparecer aqui. Só isso. Deu para entender?
Vocês têm até segunda-feira para fazer isso, tá? Valor, 2 pontos. Ô, Guilherme, mas você vai colocar esse link lá no Google Classroom, né? Vou. Viu? A Poliana está perguntando, se alguém colocar igual. Então, Poliana, você vai ter que pesquisar para não repetir, tá? Por exemplo, eu já coloquei aqui, ó. Coloquei o Nerei e o Nautilus. Aqui, Guilherme, o seu tá errado, Guilherme. Não é gastrópodes. Eu quero o nome científico desse animal. Igual eu fiz aqui. Pilodoce rósea, Nautilus pompilius. Igual o Roner tá fazendo ali, ó. Lúmbricos terrestres. E não esqueçam, a primeira palavra maiúsculo, a segunda minúsculo. As iniciais, tá? Aí, Poliana, se tiver igual, eu vou considerar aquele que colocou o primeiro, tá? Porque eu tenho a data e o horário de quem colocou. Então, vocês não preocupam com isso, sabe por quê? Tem mais de 100 mil espécies. Podem ficar tranquilos que não vai ter repeteco. É só pesquisar. Ok? Alguma dúvida? Mas não é para fazer agora, tá, pessoal? Agora é aula. Guilherme. Oi? Ah, não, já deu. É porque eu não tava conseguindo clicar no maisinho do canto. Tá. Deixa eu ver. Aqui, alguém colocou molusco aqui, ó. Já tá errado. Primeiro é o nome de vocês. Onde que tá o link, Guilherme? No chat. Eu descobri que tem um caracol, um molusco que chama Sérgio Moro. Então, é isso mesmo que eu quero que vocês façam, tá? Pesquisem. Mas não precisam ficar preocupados, porque tem mais de 100 mil espécies diferentes. Não podem ficar tranquilos que vai ter espécie para todo mundo. Guilherme, se eu colocar esse molusco aqui, que é o nome oficial de um molusco que chama Sérgio Moro, vale? É o nome científico dele? Tá falando que é o nome oficial de um molusco. Se for o nome científico dele, pode. O Lucas colocou cefalópode. Lucas, tem que pôr o nome científico, tá? Mas assim, Guilherme, é obrigatório pôr o nome científico. Agora, o nome popular, como é que fala? Eu posso escolher se eu quiser pôr o nome popular ou não, mas o nome científico é obrigatório. Sim. Ah, tá. O científico é obrigatório, tá? Igual o Roner fez aqui, olha lá, ó. Guilherme, mas esse nome é científico? Oi? Esse nome que eu coloquei tá como científico? Cefalópodo não é nome científico. Cefalópode é o nome do grupo. Ah, tá, entendi. Tem que ser o nome científico. Pessoal, vamos lá então. Agora eu quero que vocês deixem isso aqui de lado. Vou explicar a matéria nova. Ó, vou combinar com vocês. São 11h40. Todo mundo olhando aqui? Aham. Aquele que fazer o trabalho a partir de 11h40, eu vou anular, tá? Não está valendo mais. Esses aqui que já fizeram, podem deixar. Depois vocês mexem nisso. Agora, aula. Vocês têm uma semana para fazer isso aqui. Ok? Não quero espécie repetida, tá, gente? Não esqueçam disso. Eu consigo ver quem postou primeiro. Aqui, ó, alguém colocou 2 vezes, ó, o Roner já tinha colocado, a minhoca. O Guilherme colocou agora de novo, e teve um anônimo aqui que colocou de novo. Então tem que ver o que já tem aqui, tá? Ô, Guilherme. Roner foi o primeiro que colocou. Oi.
Esse que eu coloquei, eu não tô achando, fala, o nome científico dele. Tem que fazer um estudo, tem que procurar. Guilherme, aqui, ó, gastrópoda. Gastrópoda não é nome científico, é o nome do grupo. Tá? Depois tem que achar o nome científico. Ok, galera? Então, fechou isso aqui. Ô, Guilherme. Oi. Ótimo molusco ali, Bruna. Bruna é um ótimo molusco, né? Então, vamos lá, galera. Nome Aí científico, tem o Guilherme, sobe um pouquinho que você vai ver o anelídeo que chama Luísa. Olha lá o anelídeo Luísa. É porque ela começou a fazer. Ó, gente, nomes científicos são formados por dois. A primeira letra do primeiro nome é maiúscula e a segunda minúscula, tá? Não esqueçam disso. Isso, Lucas. Alguma dúvida nesse exercício? Nesse trabalho? Então, parem que agora, a partir de agora, eu não vou aceitar mais. Quem colocar vai estar excluído. Vou colocar aqui no WhatsApp. Ó, trabalho no Padlet. Depois eu coloco lá no Classroom, tá? Deixa eu colocar aqui de uma vez, ó. Trabalho Padlet. Já tá lá, tá? No Classroom, no mural e no grupo do WhatsApp. E aqui no chat. Então, agora, fechou esse trabalho. Vamos dar continuidade aí na nossa matéria, tá? Deixa eu ver, fechamos a correção. Agora a gente vai iniciar o capítulo 10 sobre os artrópodes, que são os insetos, aracnídeos, diplópodes, quilópodes. Todo mundo junto? Página 192, tá? Guilherme, tem que estar com a apostila aberta ou pode só ver você explicando? Não, pode. Só se você quiser ir seguindo alguma coisa aí. Ah, tá. Então, vamos lá. Depois vocês falam para a Vitória que eu gravei a aula e vou colocar lá no Classroom para ela, tá? E para vocês, para quem perdeu a aula. Então, iniciando os artrópodes. Gente, artrópodes é o grupo dos invertebrados, né, mais numerosos, com uma maior quantidade de espécies, os artrópodes, tá? Neles estão incluídos várias espécies que a gente conhece, e dentro dessas espécies, dentro desse grupo, desse filo dos artrópodes, acontece algumas divisões também, que é chamado de classes, né? Nós temos a classe das aranhas, que são os aracnídeos, a classe insecta, que são os insetos,
e depois tem os diplópodes, os quilópodes. A gente vai tudo falar sobre esses grupos aqui dentro dos artrópodes. Então, os artrópodes, eles são formados, né? Aqui principalmente, ó, isso aqui é pela classe dos insetos, pela classe dos... Aqui entra já os quilópodes e diplópodes, os aracnídeos, ok? Então, são grupos, são classes, né? Onde estão localizados esse grupo artrópode, que é o mais numeroso. Oi? O que é esse daí em cima desse negócio preto e laranja? Esse aqui? Aham. Isso aqui é um ácaro, né? É um ácaro. Oi, Tá? Guilherme. Oi? Guilherme, é a Vitória. Agora que eu consegui entrar, que eu tava sem internet, viu, Guilherme? Ah, não tem problema não. Eles me avisaram aqui, tá? Aqui eles me avisou que você ia passar um trabalho. Você já passou? Já. Deixa eu mostrar para Vitória aqui como que é para fazer. Gente, só um minutinho. Isso aqui não é capítulo, isso aqui é nosso capítulo. Ô, Vitória, eu vou colocar o link aqui para você, ó. Você vai acessar esse link aqui, o Padlet. Ó, vou clicar aqui. Ó, o que você vai fazer? Nesse trabalho, é para entregar até segunda-feira, tá? Segunda-feira que vem. Você vai pesquisar um tipo de anelídeo, uma espécie de anelídeo, uma espécie de um molusco. E vai colocar aqui, ó, a foto dessa espécie e o nome dela. O nome tem que ser um nome científico, tá? Então, eu fiz um exemplo aqui, ó. Olha lá, esse aqui que eu coloquei, ó. Philodose rosea. Isso aqui é o nome científico do Nerei, que é um anelídeo. Aí você vai pesquisar, só um minutinho, você vai pesquisar a imagem, vai anexar essa imagem dessa espécie aqui, colocar o seu nome e colocar o nome da espécie. Por exemplo, como que faz isso? Você clica no maisinho, Vitória, clicou no maisinho, apareceu isso aqui, ó. Primeira coisa, escreve seu nome, Vitória, um exemplo, tá? E vai pesquisar no Google, aqui, ou outro lugar que você achar melhor, uma espécie de um anelídeo e de um molusco. Aí você coloca aqui, espécie de moluscos. Aí você vai fazer uma pesquisa no que aparecer. Aí, por exemplo, vamos imaginar esse aqui, ó, esse site aqui. Aí tá aparecendo várias, ó. Aí você vai escolher uma espécie de um molusco, salvar a imagem no seu computador, pesquisar o nome científico daquela imagem, anexar aqui, ó. Você anexa aqui nesse... Alguém apagou. Aqui, ó. Você vem aqui, que é naquele que eu estava usando, clica aqui nessa setinha e você consegue escolher o arquivo dentro do seu computador para você gravar ali. Ó, vamos imaginar, escolher arquivo. Aí você pesquisa onde que está a imagem que você procurou no Google da sua pesquisa. Aí ele vai anexar aqui. Quando ele anexar aqui, você, através da sua pesquisa, você já sabe o nome científico daquele animal. Aí você vem e coloca o nome científico dele. A primeira letra maiúscula do primeiro nome e a segunda minúscula. Deu para entender, Vitória? Deu. Beleza. Qualquer coisa, gente, que vocês tiverem dúvida, vocês me chamem no WhatsApp quando vocês estiverem fazendo, eu ajudo vocês, tá? Ô, Guilherme, aí é esse link que você mandou no Google É, Classroom? isso mesmo, é o mesmo. Ô, Guilherme, Aí pode te entregar até segunda? Até segunda, isso.
Vale 2 pontos. Tá bom, obrigada. Me copiaram 2 vezes, hein? Oi? Guilherme, 2 pessoas me copiaram. Guilherme e um anônimo ali. Gente. A outra coisa, Vitória, não pode ter repetição, tá? Nós temos conhecidos hoje mais de 100 mil espécies de molusco e anelídeo. Então, vai ter espécie para todo mundo. Tá? Então, ó, por exemplo, esse do Guilherme e do Roner já tá errado. O do Roner colocou primeiro. Então, quem colocar em segundo é desconsiderado, tá? Vai perder ponto. Mas isso até segunda-feira vocês podem ir ajeitando isso aí, tá? Sem repetir. Fica a data de entrega? A segunda-feira da semana que vem? Isso. Ah, tá. Alguma dúvida? Não, obrigada, Guilherme. Então, vamos lá. Continuando, então. A Elis disse que o Meet dela está travando, ela não consegue abrir o microfone e o chat. Ok, Elis, eu vou gravar a aula, depois eu vou colocar lá, tá bom? Então, vamos lá, galera. Sem mexer lá no Padlet agora. Vamos focar nas aulas. Continuando, o artrópode. Só um minutinho. Ó, a gente estava aqui, né? Falando um pouquinho dos artrópodes. Então, os artrópodes, eles possuem algumas características específicas também. Por isso que ele tem um filo à parte e ele envolve a grande maioria das espécies dos invertebrados estão localizados nesse grupo. Ele é o maior grupo dos invertebrados. E nele tem algumas divisões, que são chamadas de classes, que tem os insetos, é uma classe dos artrópodes, os aracnídeos, que é outra classe dos artrópodes, os crustáceos, tinha esquecido de falar dele, é uma outra classe dos artrópodes, e aqui está referindo sobre os quilópodes e os diplópodes, tá? E é mais 2 classes, então na realidade são 5, tá? Classificações dos artrópodes. A gente vai ver todas elas ao longo do período. Quais são as características gerais desse grupo? Então, vamos lá. Esse grupo, o nome artrópode, artro, significa articulado. Ó, articulado. E podos, pés. Então, artrópodes são aqueles animais que possuem pés articulados, tá? É uma das características que separou todos eles em um grupo, um filo, né, geral. É o filo mais abundante em quantidade de espécies. Hoje conhecido tem em média de 1,6 milhões de espécies nesse grupo, conhecidas, tá? E vive em praticamente todos os ambientes. Na terra, no ar, na água. Então, ele está praticamente em todos os ambientes, tá? Existem espécies que são livres, de vida livre, e tem aquelas espécies que também são consideradas parasitas. Esse meio, né, de parasita, por exemplo, geralmente eles são fora do hospedeiro. Quais são? Por exemplo, piolho, carrapato. Então, são tipos considerados... Pulga faz parte? Oi? Pulga faz parte? Pulga também. Ok? Então, são animais aí que estão classificados, são invertebrados. Gente, tem gente mexendo no Padlet de novo. Vamos parar. Aqui, ó, aparece tudo aqui para mim, ó. Existem, então, espécies de vida livre e parasitas. A gente vai falando sobre elas daqui a pouco. Olha aqui alguns representantes, né? Borboleta, aranha, grilo, gafanhoto. São várias espécies, né,
de insetos ou outros aí que representam o filo, que é o mais numeroso, que é chamado de artrópodes. Olha para vocês verem, ó. Carrapato, aqui um crustáceo, escorpião, um quilópode, formiga, e são tudo representantes de artrópodes. Eles são animais triblásticos. Oi. O que escorpião come? A escorpião, ele pode alimentar de insetos menores também, tá? E também tem alguns que se alimentam de plantas. Alguns, não são todos. Essas características, gente, que a gente está falando aqui para vocês, ó. Quando eu falo animais triblásticos, possui 3 tecidos que formam o organismo dele: endoderme, ectoderme e mesoderme. São tecidos que formam a estrutura corporal desses animais. Então, eles são triblásticos. Ele possui os 3 tecidos aí. Eles são celomados. Celomados é aquela estrutura onde tem uma cavidade aqui dentro que fica localizado os órgãos desses animais. Então, o artrópode, ele é celomado. Eles são protostômios. Até agora, todos que a gente estudaram são protostômios, não esqueçam disso. Protostômio significa que, quando está no desenvolvimento embrionário, esses artrópodes, uma célula chamada blastóporo formará a boca. Guilherme? Oi? Eu não entendi um negócio. Que você falou dos... Eu não lembro se era... Acho que era o celomato. Você falou que tinha os 3 tecidos. Qual que é esses 3 tecidos? Não. É triblásticos. Quais são os 3 tecidos? Endoderme. Mesoderme. E ectoderme. Endoderme, pisoderme, ectoderme? Não. Endoderme, mesoderme e ectoderme. Endoderme, mesoderme e ectoderme? Isso. Ah, tá. Em 3 camadas. Aqui fica interna, externa e no meio. Ok? A que compõe a cabeça do animal? Não, compõe o corpo todo dele. Forma todo o sistema corporal dele. Tá. Ô, Guilherme. Oi. O carrapato estrela, ele é muito perigoso? Sim, porque ele traz uma doença, né? Se não me engano, é a febre tifoide. Eu achei um aqui em casa. Oi? Eu achei um aqui em casa. Então, ele carrega, né, uma bactéria que pode transmitir um vírus, que pode transmitir algumas doenças. Mas ele tem que estar contaminado, tá? Oi? Mas, Guilherme, esse carrapato estrela, ele não é da vaca? Também. Ah, tá. Mas ele pode transmitir, né, a doença para nós. Eu ouvi falar dele, mas parece que ele mata, né? Que pode matar. Pode. Tem uma doença aí que são várias doenças, né? Vários tipos de febres. Que pode mas aí tem um sintoma, né? Quantos dias pode manifestar os sintomas? Da febre? Da doença que ele dá. Do carrapato. Em torno de 3 a 5 dias. Ah, tá. Então, pessoal, continuando as características aí. Então, são animais triblásticos, celomados e protostômios. A simetria dele é bilateral. Se eu fizer um corte em cima, nessa posição, 2 partes do corpo apenas serão iguais. Se eu fizer um segundo corte, as partes já não serão iguais mais, tá? Então, é bilateral. Segmentação. O corpo desses animais possui metameria, igual aos anelídeos que a gente viu.
O que significa isso? Alguns corpos possuem aquele segmento, aquela divisão do corpo. Isso é chamado de metameria. Daqui a pouco a gente vai ver quais têm essa composição no corpo deles, tá? Vou mostrar as imagens para vocês. E tem a presença de exoesqueleto. E tem a principal, onde dividiu, né, esse grupo, né, além de ter os pés articulados, possui os apêndices corporais. O que significa apêndices corporais? Por exemplo, pata, as antenas, as asas. Então, são coisas chamadas apêndices corporais, que esses animais possuem. Olha lá, ó. Aqui nós temos um exemplo, um desenho para vocês entenderem, ó. Isso aqui são chamados de metameria, ó. São essas divisões do corpo. Aqui é uma larva, tá? Aqui a gente está falando de um exemplo de um inseto que tem a formação, passa pela larva e depois adulto. Então, olha lá. A larva, olha lá as divisões do corpo. Por isso que a gente fala que os artrópodes têm metameria. São essas divisões aqui, ó. Quando está no momento de larva, né? Cada quadradinho desse aqui, gente, é chamado de metâmeros. Por isso que é chamado de metameria. Os adultos, olha lá para vocês verem, ó. O corpo dessa larva, o que está nessa cor aqui, ó, roxa, vai virar a cabeça. Essa parte amarela vai virar o tórax. E essa parte azul aqui vai virar o abdômen. Então, isso é um apêndice corporal também. Aquela metameria transformou cabeça, tórax e abdômen. E os pés articulados. Olha aqui as patas articuladas. Ô, Guilherme. Oi? Só uma pergunta. Para que existe pernilongo? De todos os mosquitos, por que existe pernilongo? O que pernilongo ajuda na natureza? Na realidade, é uma cadeia alimentar, né, Pedro? Na realidade, tudo ali depende. Os pernilongos podem servir de alimentos para vários outros seres vivos. Mas tem um monte de outros mosquitos, por que não come os outros e mata os pernilongos? Eu também, mas assim, quanto mais alimento, melhor. Agora, as espécies, tem algumas espécies que têm mais aptidão por outras, entendeu? No caso da cadeia alimentar. Então, na falta de uma espécie em determinado lugar, você pode perceber que os pernilongos têm a época que eles aparecem. Então, nessa época, vai ter o aparecimento de outras espécies em maior quantidade devido, né, o acúmulo desses alimentos dentro da cadeia alimentar. Então, pode ajudar aí em algumas épocas do ano aí, em determinadas regiões, porque aglomera o pernilongo e diminui outras espécies. Aí vai tendo aquele equilíbrio ali. Então, o corpo dos artrópodes, gente, ele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen, mas não são todos. Existem alguns artrópodes que possuem a cabeça, o tórax a cabeça e o tórax juntos. Eles são fundidos, que é chamado de cefalotórax, tá? A gente vai... Oi? Guilherme, aquela hora você falou assim que só pode dar 2 cortes, né? Que vai ficar igual. Uhum. Ah, tá. Isso, quando é fazendo... Ó, pensa nesse inseto aqui, ó. Se eu fizer um corte nele assim, ó, 2 partes serão iguais, a de lá e a de cá. Mas no inseto adulto ou na larva? No adulto. Mas vale para os dois ou só para o adulto? Pode ser para os dois. Mas, geralmente, essa metameria, né? Essa simetria é feita só em insetos adultos, em animais adultos. Aí, se eu fizer um corte assim, Pedro, ó, 2 lados serão iguais. Se eu fizer um segundo corte, já não vai ser mais 2 lados iguais.
Os outros lados serão diferentes. Ah, tá. Eu achei que em vez de cortar assim do jeito que você tá falando, é cortar no meio mesmo, entendeu? Não, geralmente é um corte assim e outro assim. Sim e assim, mas geralmente tem que ser perpendicular ao corpo do animal, tá? Mas, Sim. Guilherme, depois você mostra um exemplo desse aí que você estava explicando, que a cabeça e o tórax é junto, Ah, fundido. tá. A gente vai ver muitos aqui para frente, só um minutinho. Ó, olha aqui, ó, exemplo das larvas e o adulto, né? Então, dentro desse grupo, muitos animais passam pelo momento larval para depois ficar adulto. Isso é chamado de desenvolvimento indireto. Quando tem essa mudança, é larva. Olha lá para vocês verem a diferença, ó. A larva com o adulto. Tem muita coisa corporal aqui diferente um do outro. Então, quando tem o momento larval para depois virar adulto, a gente fala que é o desenvolvimento indireto. Quando Então, tem uns que não precisa passar pela larva? Não, nos outros que a gente estudou, tem vários outros invertebrados que não precisa de passar pelo momento larval. Ele só, igual a minhoca, por exemplo. A minhoca, o desenvolvimento dela é direto. A minhoquinha nasce, ela só cresce de tamanho, né? Ela vai crescer. Ela não vai adquirir novas estruturas, igual acontece aqui, ó. Essa larva aqui, ó, ela cresceu, lógico, mas olha o tanto de coisa que mudou. Apareceu pata, apareceu olhos, apareceu asa. Isso é desenvolvimento indireto, tá? Tá. Então, olha lá, um outro exemplo aí. O exoesqueleto, que é uma das características desse grupo, ele reveste externamente o corpo dos artrópodes. Por exemplo, essa estrutura mais rígida que alguns animais possuem é feita de quitina. Quitina é uma substância que torna o corpo mais rígido, mais duro. Então, por exemplo, o besouro. Aquela asinha do besouro, o corpo dele estrutural, aquilo ali é feito de quitina, que é uma substância que deixa aquilo ali mais duro, tá? E é o exoesqueleto. Depois a gente vai ver o caso da cigarra, por exemplo. A cigarra, ela vai trocando o seu exoesqueleto, né? Que é aquela capa que ela tira devido ao crescimento dela. Depois a gente vai chegar... A parte do corpo dele que você tá falando é a perna ou é o casco? Tudo. Ah, tudo é revestido por quitina. Isso, tudo. É como se fosse uma capa de proteção que protege o corpo todo deles. Aí pode trocar, tá? No caso da cigarra, que eu tô falando. Agora, aqui no besouro, ele vai manter essa estrutura. Ele vai Mas ele é só revestido depois de adulto. Quando é larva, não tem nada disso não, né? Não, só quando tá adulto, tá? Aí, gente, essa molécula de quitina, essa substância, quitina, ela serve como uma armadura de proteção mesmo, que recobre todo o corpo desses artrópodes, tá? É uma das características dos artrópodes, ok? E não esqueçam, ó, aqui nas patas, eles possuem pés articulados. Olha aqui, ó, tem essa estrutura aqui, ó. Também tem a quitina, a polissacarídeo, tudo. A cutícula, que ajuda a esses animais terem esses movimentos articulados. Então, é uma característica exclusiva a partir, né, desse grupo dos artrópodes, tá? Se você olhar lá no molusco, não tem isso. Lá nos anelídeos, não tem. Lá nos poríferos, também não. Então, é uma característica exclusiva desse grupo dos artrópodes. Outra coisa, alguns artrópodes não possuem quitina, mas possuem uma outra substância chamada de carbonato de cálcio, que é o que forma as carapaças
por exemplo, do siri, das lagostas, dos caranguejos. Aquela estrutura, no caso desses que são aquáticos, siri, caranguejo e lagosta, não tem a quitina. O exoesqueleto deles é formado de carbonato de cálcio. Então, não esqueça. Carbonato de cálcio, siri, caranguejo e lagosta. E os insetos têm a presença de quitina, que é que causa essa rigidez no corpo desses animais. Qual que é a vantagem desse exoesqueleto? Proteção, né, contra alguns predadores e também isso aqui, ó, a quitina, ela é impermeável, ou seja, a água não entra aqui dentro, tá? A água não vai penetrar o corpo desses animais. Então, a quitina tem essa função, tá? Ok? Ela é impermeável. Os apêndices corporais, que são as antenas e as patas, né? Ela também é uma estrutura, né, que ajuda muito esses animais, por exemplo, na locomoção, né, para voar, as antenas para ter as percepções do ambiente, que são órgãos olfativos também, consegue captar pressão, a temperatura, tudo isso graças a esses apêndices corporais, tá? São as patas e as antenas e as asas. Então, nós temos vários exemplos aí de vários animais que fazem parte desse grupo. Eles possuem tubo digestório completo, o sistema circulatório é aberto. Olha que característica diferente lá dos anelídeos, ó. Os anelídeos era fechado, né? Aqui é aberto. A gente sabe que o aberto, deixa eu ver se tem imagem aqui. Não, o aberto é aquele que não fecha totalmente. Não tem os tubos totalmente ligados. Vai chegar um ponto que esse tubo ele não é ligado. Aí o sangue vai passar para os tecidos para voltar para o coração. Tá? É um sistema circulatório aberto. Sistema nervoso é ganglionar, igual os outros que a gente já estudou até agora. Continua sendo ganglionar. E os órgãos do sentido é bem desenvolvido. Ok? Os olhos, o olfato, o tato, é bem desenvolvido no caso dos artrópodes. A respiração branquial, nos indivíduos aquáticos, ou traqueal, que são as espécies terrestres. Depois eu vou mostrar para vocês alguns insetos, né, terrestres aí que respira pela traqueia, tá? Então, nós temos dois tipos de respiração. A excreção, o que é excreção? Aquilo que é liberado do corpo desses artrópodes. Dependendo do grupo, existe 3 estruturas para essa excreção. Quais são elas? Túbulo de Malpighi, dos insetos, é um túbulo que os insetos possuem, onde vai sair aquilo que não é necessário para o corpo deles. Excreta, tá? As aranhas possuem as glândulas coxais, que é uma glândula que vai liberar essas excretas para fora do corpo, e os crustáceos que possuem as glândulas verdes, tá? Que é uma glândula que libera as excretas. Reprodução, isso aqui tudo a gente vai voltar depois, tá? Estou falando de forma geral. A reprodução dos artrópodes é sexuada, ok? Sexuada. Os indivíduos são dioicos. O que significa dioico, Pedro? Qual Pedro? Oi. Oi. O que significa indivíduo dioico? Que ele tem 2 sexos?
que existe macho e fêmea separados. Monóicos são os hermafroditas, tá? Possuem os dois aparelhos no mesmo corpo. Dioico, sistema reprodutor separado. Tem o macho e a fêmea. Então, no caso dos artrópodes, eles são dioicos. A fecundação tem tanto dentro do organismo como fora. Então, pode ser tanto interna quanto externa. Aí vai depender do grupo dos artrópodes, que a gente vai ver daqui a pouco. E o desenvolvimento é quase indireto. O que é isso? O que é desenvolvimento indireto? Quem sabe responder? Vamos, galera. O que você perguntou, Guilherme? O que é desenvolvimento indireto? Ah, tá. Que tem que passar pela larva? Isso. O desenvolvimento indireto é aquele que passa por momento larval, né? Que é aquele que tem a larvinha, depois fica adulto e ocorre muitas diferenças corporal do indivíduo adulto para a larva. Ok? Então, a maioria desses artrópodes passam pelo desenvolvimento indireto. Mas existem espécies, em alguns grupos, que pode ser direto também, tá? Eu vou falar para vocês depois. Aqui tem o túbulo de Malpighi, ó. O túbulo de Malpighi é esse túbulo aqui, ó, que fica localizado no meio do corpo dos insetos, e ele tem essa estrutura. Olha lá para vocês verem, ó. Ele fica mais ou menos aqui, ó. É esse tubo aqui, ó. Isso aqui é o túbulo de Malpighi, que tem a função de excretar substâncias do corpo dos insetos, tá? Aqui, isso aqui é tudo o túbulo de Malpighi, ó. Ok? Ele vai pegar as excretas que não forem necessárias ali no corpo dos insetos e vai liberar para fora do corpo. Ok? Esse é o túbulo de Malpighi. Ok? Então, quer dizer que ele come outros insetos? Não. Eu estou falando, Pedro, o túbulo de Malpighi, ele excreta algumas coisas que são produzidas no organismo dele e libera, como, por exemplo, amônia, ureia, coisas que saem do corpo dele que não é necessário para ele tem que sair. Então, meio que faz uma limpeza, né? Isso. O negócio não tem nada a ver com a alimentação, tá? A alimentação ela vai passar aqui pela boca, faringe, esôfago, papo, aqui no intestino, até chegar aqui no ânus. Então, aí, só o que faz isso é o túbulo de Malpighi? O túbulo de Malpighi são as excretas. Então, é eles que fazem isso, a limpeza? Isso, o túbulo de Malpighi. Ah. Agora, no caso da alimentação, está relacionado com o sistema digestório, que começa na boca e termina no ânus, tá? Então, o túbulo de Malpighi é a estrutura que libera as excretas aí do organismo dos insetos. Em meio de... Como é que chama? Fezes? Não. As fezes estão relacionadas com o sistema digestório. É isso que eu falei para você aqui, ó. Aqui vem, passa pela boca, intestino, ocorre a formação de fezes e sai pelo ânus. O túbulo de Malpighi está relacionado com excretas, como, por exemplo, amônia, ureia, são coisas que são formadas no nosso organismo através do próprio sistema digestório também. Só que é uma coisa que tem outras formas dele sair do corpo.
que é o túbulo de Malpighi, no caso aí dos insetos, tá? Mas isso que eu ia perguntar. Se ele não sai pelo ânus, por onde que sai a sujeira que ele tira, então? É pelo túbulo de Malpighi. Aqui o túbulo de Malpighi, ele tá ligado nos poros por onde vai sair as excretas, entendeu? Ah, então tá ligado no lado externo, né? Isso. Não dessa maneira aqui, é como se fosse vários poros onde... A gente não tem o poro que a gente elimina o suor, por exemplo? O óleo do nosso corpo? Então, é a mesma coisa no caso dos insetos, tá? Então elimina por suor. Não. O suor não, era entendi. Tem uma parte desse túbulo de Malpighi que é externo, aí sai por ali, é isso? Aqui é internamente, Pedro. Aqui tem dentro do corpo dos insetos. Esses finaizinhos aqui dos túbulos, ó, eles estão interligados com a membrana final que tem contato com o meio externo. Aí, através desses pontinhos aqui, ó, é onde é liberado as excretas dos insetos, tá? Tá. Mesma coisa os crustáceos. Olha os crustáceos. Só que os crustáceos aqui, ele não vai ter o túbulo de Malpighi. Ele vai ter a glândula verde, que é chamada, ó. Essa glândula aqui, ó, mesma coisa, viu? Ó, aqui tá a glândula verde. Esse saco terminal, ele coleta a sujeira, tudo que tem aqui no organismo dele, né? E vai passar por esse túbulo e vai sair por esse poro excretor, ó. Essa estrutura aqui é chamada de glândula verde. Ele fica mais ou menos localizado aqui, ó, perto da cabeça dos crustáceos, ó. É isso aqui, ó. Fica aqui nessa região. Ok? É a mesma função do túbulo de Malpighi. Já os aracnídeos, eles vão possuir as glândulas coxais. A ela aqui, ó. Olha essa imagem para vocês verem, as glândulas coxais. Como o nome já fala, glândulas coxais. Então, fica na base aí das patas das aranhas, tá? É uma glândula que tem ali, onde é eliminado as excretas. Mas, Guilherme, Oi? Na lagosta que você mostrou, na hora de sair, é do mesmo... É a mesma coisa do inseto. Que é uma coisa que está interligado com o lado externo. Isso, é esse porinho aqui, ó. Tá vendo esse poro? É aqui. Mesma que é coisa. eliminado? É eliminado. Ah, tá. A glândula coxal, no caso das aranhas, vai ser eliminado pelas patas, né? Pelas perninhas dela, onde vai estar localizada essas glândulas coxais. Deixa eu ver se ela está aqui. Não. Aqui não tem a identificação dela, ó, mas ela fica na base das patas, tá? Ali ela elimina as excretas dela. São chamadas de glândulas coxais. Mas como assim, Guilherme? Você não entendi um negócio que estava escrito ali. Se abre na base das pernas. Ela se abre como assim? É quando a excreta vai sair. É como se fosse um poro. Os poros abertos, os poros fechados, né? Então, para a excreta sair, esses poros vão ter que abrir para sair essa sujeira do corpo da aranha, tá? Tá. Mas se concentra na perna ou na pata da aranha? Fica na base das pernas das aranhas. Ah, tá. Então, isso que a gente falou, gente, foi o sistema excretor dos artrópodes. A aranha, né, os aracnídeos, os insetos e também os o nome aqui, ó, túbulo de Malpighi, insetos, ok? É um túbulo onde as excretas saem, túbulo de Malpighi. O quilópode e o diplópode, eles também são classificações
dos artrópodes. Eles também fazem a excreção pelo túbulo de Malpighi. Então, túbulo de Malpighi, insetos, quilópodes e diplópodes, tá? Depois vocês vão ver o que é um quilópode e um diplópode. Primeiro, saiba até aí essa classificação dessa excreção, tá? No caso dos crustáceos, é a glândula verde. E no caso dos aracnídeos, são as glândulas coxais. Eu falei para vocês que o exoesqueleto pode ser formado por quitina, né, no caso dos terrestres, e no caso dos aquáticos é formado por carbonato de cálcio. Existe uma muda desse exoesqueleto. Vamos colocar como exemplo a cigarra, né? Ela faz um processo chamado de equidise. Equidise nada mais é do que muda. Ela tem o exoesqueleto formado por quitina. No caso, a cigarra que eu peguei como exemplo. Como é um exoesqueleto de proteção ali, ocorre uma troca periódica. Essa troca periódica acontece porque o corpo está crescendo. Então, ali, quando ele está crescendo, ele não vai ter espaço mais para ele. Então, esse exoesqueleto, ele vai se desgrudar do corpo e vai formar um outro exoesqueleto. Então, nós temos esse exemplo, que todo mundo tem certeza que já viu aí na natureza, a cigarra acontecendo isso. Então, o processo de muda é chamado de equidise. O que é trocado, aquele esqueletinho, aquele exoesqueleto velho, é chamado de exúvia. Eu vou mostrar esse videozinho aqui para vocês, ó, rapidamente. Vocês vão ver a equidise acontecendo e a exúvia sendo formada, ó. Terminando, tá, galera? Vou só passar esse videozinho aí pra gente finalizar a aula. Vamos lá. Ó, presta atenção. Ei. Indisponível. Espera aí. Ué, coloquei isso aqui ontem. Espera aí. Se você entrar no próprio link que tá escrito ali, Guilherme, copiar e colar, tá Guilherme. certo? Não, tá. Guilherme, lei, alguém deu copyright no vídeo. Alguém deu direito de cópia no vídeo e tiraram o vídeo do ar. Vou colocar aqui, então, ó. Muda de artrópodes. Vai ter outro aqui. Olha lá esse, ó. Esse aqui, A dor de cabeça passou do ponto. esse aqui eu acho que está relacionado com crustáceos. Espera aí. Ó. A cigarra. Olha lá, esse aqui é a exúvia, tá? Nossa, que nojo. Credo. Olha, o Siri. Dá nojo de ver esses negócios, credo. Que horror. Ó, exúvia é o que Um pouquinho fica. nojento. Isso aqui é o que diz acontecendo. Olha lá de novo. Meu Deus, esse daí tá, hein? Exagera não, Elis, né? Isso sim foi nojento. O último foi o mais nojento de todos. Exagera Olha não, a Elis. Só um aranha. pouquinho nojento só. Aranha.
Nossa. Essa é uma aranha? É. Ô, Guilherme, Oi. é a pele de uma aranha dentro de outra aranha? Não, é a aranha trocando de pele. É a própria É um aranha, só que ela organismo trocou só. de pele. Tá trocando o exoesqueleto dela. Guilherme, Ok? como é que chama isso aí? O processo chama equidise, Ah, que é a mesma coisa de muda. A muda do exoesqueleto. Agora, aquele esqueletinho que foi largado é chamado de exúvia, tá? Só para a gente fechar, gente, essa aula, o último slide aqui, ó. Tá vendo esse gráfico? Isso aqui é um gráfico que representa esse processo dos artrópodes. Olha lá. Tempo de desenvolvimento. É lógico, gente, que essa muda ela não acontece durante toda a vida dos artrópodes. Isso é quando está acontecendo desenvolvimento. Vai chegar um ponto que o tamanho estabiliza. Então, ele não vai ter mais troca. Ok? Então, olha lá, ó. Tamanho do corpo. Tempo de desenvolvimento. Vai acontecendo, ó. O desenvolvimento vai aumentando, o tamanho do corpo também. Quando chega nesse período aqui, ó, que está ocorrendo o crescimento do corpo, acontece a muda, que é chamado de equidise. Aqui, ó, muda. É a equidise. Então, quando está aumentando o tamanho do corpo, ocorre a primeira muda. Aí, beleza, o corpo estabilizou, ó. Ele vai ficar um período sem crescer. Só que depois ele cresce de novo. Aí ocorre a segunda muda. Olha lá o crescimento. Aí acontece a muda de novo. Aí depois o organismo estabiliza, ó. Ele ficou adulto, cresceu, não vai crescer mais. Aí não ocorre as mudas de novo. Então isso pode acontecer com os artrópodes, tá? É exclusivo dele porque eles possuem esse exoesqueleto de quitina ou exoesqueleto de carbonato de cálcio, tá? Então não esqueçam disso. Esse gráfico, ele cai em muitas questões, ok? Em muitos vestibulares, Enem da vida, isso aqui cai bastante. O que vocês têm que entender é que quanto mais o artrópode se desenvolve, o tamanho do corpo, ele em determinada época, ele cresce, ocorre a muda, estabiliza, quando cresce de novo, muda de novo. Depois ele estabiliza e ele para de crescer, tá? Isso tudo que a gente falou sobre as características desses artrópodes, tá? Agora a parte da classificação que a gente vai começar amanhã, que é os aracnídeos, os insetos, os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes, ele teve uns critérios aí para classificar eles nesses 5 grupos. O critério principal que foi usado foi a organização do corpo deles, que a gente viu que ele é composto por cabeça, tórax e abdômen. Tem alguns seres vivos, dos artrópodes, que essas partes corporais, elas se juntam. Aí ocorreu essa classificação. O número de patas também, o número de antenas e a presença ou ausência de asas. Então, para classificar esses 5 grupos, esses critérios aí que foram usados. A organização do corpo, número de patas, número de antenas, presença ou ausência de asas. Então, amanhã a gente estuda, na próxima aula, né, todas essas classes, tá? Que a gente viu que são 5. Insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópode e quilópode, tá? Alguma dúvida, gente, nessa aula? Isso que você acabou de falar, o que? As espécies? A classificação dos artrópodes.
Repete. Insetos, crustáceos, aracnídeos, diplópodes e quilópodes. Ah, tá. Pode, Bruno. A hora que vocês quiserem, quem quiser já fazer o trabalho, pode fazer até segunda-feira, tá bom? Na nossa aula. Sem repetições lá no trabalho, hein? Então, tchau, até semana que vem. É até amanhã, né, aliás. Tchau, Guilherme. Até amanhã. Tchau, Bom dia. até amanhã. Bom dia.